Vamos iniciar mais uma live no nosso coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Vamos aguardar só um pouquinho aqui a conexão e vamos daqui a pouco convidar o nosso outro irmão que participará conosco, o nosso amigo Eduardo Lima. A proposta de hoje é nós conversarmos sobre espiritismo, política e ação social. E nós combinamos, eu e o Eduardo, a gente dividir essa 1 hora de live, vamos ter 1 hora de live, nós vamos dividir em 4 blocos, para melhor aqui nos organizarmos aqui nas ideias. É um assunto muito amplo, né? Então dividimos aqui em 4 blocos. No primeiro bloco nós vamos conversar um pouco sobre uma pergunta: Espiritismo participa de política? O segundo bloco nós vamos tentar também conversar sobre essa outra pergunta: quais são os valores morais do espírita? Num terceiro bloco, qual é o papel social do espírita? E fechando aqui a nossa conversa, da nossa live, no quarto bloco, qual é a relação entre espiritismo e direitos humanos? Então, a proposta da nossa live é dividir essa 1 hora nesses 4 blocos, para a gente elencar aqui alguns pontos que nós selecionamos aqui para essa nossa conversa. Bom, vamos lá. Pode começar, Alex. Eu gostaria, Eduardo, de abrir esse primeiro bloco, a questão do espírita participar da política, com uma pergunta de O Livro dos Espíritos, e eu vou pedir a permissão de todos para ler. Ao longo aqui da nossa conversa, nós vamos estar citando o Livro dos Espíritos, principalmente na parte das leis morais. Já fica uma sugestão para todos de se atentarem muito para essas leis morais, essa parte, o terceiro livro, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde Kardec aborda todos esses assuntos de forma muito clara, de forma muito objetiva. Tá? Isso. E recebe por parte dos espíritos perguntas e respostas bem elucidativas para todos nós. Então eu gostaria de abrir esse primeiro bloco do espiritismo, do espírita participar ou não da política, com a pergunta de número 799. Kardec perguntou assim: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E aí a resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Alex, lê, por favor, só a última frase novamente, Alex. O espiritismo destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Tive aqui problemas com a posição do celular, mas vai dar certo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bom revê-lo, Alex. Muito bom revê-lo, amigo. Prazer, Eduardo. Esta pergunta, a 799, ela já é uma síntese da doutrina espírita. A questão do primeiro bloco, espiritismo e política. Em 1857, no Brasil, Alex, um dos principais problemas políticos era a questão da escravidão. No mundo também. Perfeito. Inclusive, inclusive o Brasil, Alex, ele está ali entre os últimos países do mundo
né, que libertou a escravidão, essa chaga da sociedade. Imagine-se, então, vamos fazer um exercício. Nós chegamos em Paris, na Sociedade Espírita, ali, Rua Lilá, inclusive ela fica ali pertinho do Louvre, ali, uma daquelas entradas principais que tem a pirâmide, né? Se você falar em entrada principal do Louvre, o Louvre é um bairro, né? Mas, enfim, aquela rua ali, aí você pergunta, doutor Allan Kardec, vamos falar um pouco sobre a questão da escravidão. Você imagina que ele vai responder o que, Alex? Não, não vou tocar nesse ponto, porque é um assunto político. Não vou tocar nesse ponto, porque é um dos graves problemas do nosso país e do mundo, a questão política. Não, não podemos conversar sobre escravidão, porque nós somos espíritas e a política não entra. Imagine que quando foi lançado o Livro dos Espíritos, Alex, as mulheres ainda não tinham os direitos que elas têm hoje. Aqui no Brasil, as mulheres começam a ganhar direito muito recentemente e ainda estão lutando por alguns. A questão dos direitos no Brasil, ele veio se dar na década de 30, 40, 50, com Getúlio Vargas. Então, quer dizer que porque Allan Kardec falou que o Espiritismo não deve tratar de política, o que eu entendo que ele quis dizer é que o centro espírita não deve, naturalmente, se transformar em um partido político. Mas vamos ainda ter tempo. Temos 1 hora, agora 50 minutos. A política partidária é muito clara, que as instituições espíritas não devem levar para dentro, né, essa política partidária, até porque transformaria as nossas instituições num palco de disputas, num palco de divisões, de querelas, e atentaria, né, ao grande objetivo, que é um grupo que deve promover a fraternidade, a união, né, as questões da paz, do amor ao próximo. Mas essa outra política aí, e vamos denominar assim, a política com P maiúsculo, que é as reflexões sobre os grandes temas que afetam o ser humano, que afetam a nossa vida em sociedade, que afetam os nossos destinos. Não podemos nos eximir de conversar, de tratar tudo isso, porque é o Espiritismo que nos dá uma visão mais ampla de tudo isso, né? Nos dá uma visão mais ampla. A pergunta que foi lida, a resposta, nessa percepção clara que o Espiritismo nos mostra dessa vida futura, nós vamos ver as causas, né, as grandes causas dos nossos problemas e a construção das soluções ao longo dessas vidas, dessa vida futura, das nossas reencarnações. Então temos que tratar todos esses assuntos. Temos que tratar dessa política com P maiúsculo, né? E viu, Eduardo, só para te passar, isso ainda é um grande tabu, né? Isso é um grande tabu que nós temos que, com muita paciência, com muita serenidade, enfrentar, né? Porque quando você fala em qualquer instituição, na boa parte das instituições, há reações. Então temos que ter muita calma, muita serenidade e trazer Kardec, exatamente com todo o Livro dos Espíritos, tratando esses assuntos como você falou, na época tratava naturalmente. Né? Temos que ter muita serenidade, mas não podemos nos omitir de considerar essa política com P maiúsculo, que é discutirmos os grandes temas, né? Uma sociedade mais justa, buscarmos o bem comum, né? O bem comum, nós somos dos Girassóis, do grupo Girassóis, espíritas pelo bem comum. Né? Então, discutirmos as questões da pobreza, da miséria, uma melhor distribuição de renda, desenvolvimento das regiões pobres, miseráveis, né? As questões da luta contra os preconceitos, a luta contra as injustiças, tudo isso nós temos que considerar.
Você falou em reencarnação. Quando nós reencarnamos, Alex, nós não temos somente uma missão individual de evolução e de reforma íntima. Nós reencarnamos dentro de todo um contexto familiar e também social. Imagine-se que o Espiritismo, ele recoloca na história, Alex, o providencialismo. Nós somos uma doutrina evolucionista. Qual é o nosso papel, como você está falando, na evolução do mundo? Nós vamos ficar omissos diante desses grandes temas que você colocou, porque o Espiritismo não se envolve formalmente com política. Interessante, Alex, que nós nos orgulhamos, nos jactanciamos nós falamos que nós somos o cristianismo redivivo, né? Eu tenho duvidado de uns tempos para cá que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Qual é a mensagem do Cristo? Quando o Cristo esteve entre nós, eu vou tentar ser breve, eu já lhe devolvo. Quando Cristo esteve entre nós, na realidade nem havia essa separação formal entre política e religião. Ora, a separação entre política e religião, ela começa a ser pensada com seriedade no século XVIII, e no Brasil ela começa a acontecer muito lentamente, a questão do Estado laico, que vai se... Então, o Cristo, ele era o guia e modelo da humanidade, ele ensinou dentro de um contexto histórico político. O tribunal religioso era um tribunal também político. E nós que somos o cristianismo redivivo, o que é que nós estamos fazendo da mensagem do Cristo em face desses grandes temas que você colocou? A sua frase que você escolheu para abrir a nossa live, o Espiritismo, ele combate os preconceitos de gênero, raça, cor, casta. Imagine-se, eu me lembro aqui, Alex, quando alguém pergunta para o Cristo, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo, Alex? Qual é a parábola que ele conta? Quem é o meu próximo? Ele vai falar do bom samaritano. Hoje em dia, nós perdemos, Alex, a dimensão, às vezes, do que é o samaritano. Um povo... O judeu como um povo nacionalista ao extremo, um povo orgulhoso ao extremo, que tinha seríssimos problemas de xenofobia com os samaritanos, um povo irmão. Quem Jesus coloca para ser o próximo, Alex? O samaritano. Exatamente um samaritano. Pois é. Bom, Eduardo, nós poderíamos, assim, sintetizar que, finalizando esse primeiro bloco, né, que o espírita, sim, deve participar dessa política. E temos como grande ponto de referência exatamente o Livro dos Espíritos. Em muitas das questões de leis morais, Kardec trata todos esses grandes temas, né, da sociedade, da vida humana. Essa política maior, com esse sentido maior. Devemos participar e participarmos ativamente, né? Ativamente. Qual é a nossa missão enquanto espírita no meio social? Inclusive, esse é o tema, né, do segundo bloco. Dá um alô para quem chegou agora de novo. Vou ler aqui novamente. Vou ler novamente, né? Nós estamos conversando agora, finalizando o primeiro bloco. O espírita participa de política. Temos que participar realmente, né? Foi o que nós conversamos. E vamos passar para o segundo bloco, que seria assim: quais são os valores morais do espírita? Os valores morais do espírita. Eu iniciaria, Eduardo, também remontando ao Livro dos Espíritos. Aí, me perdoem os irmãos que eu não tenho aqui a pergunta, né? Essa minha última encarnação como protestante faz tempo. Aí eu não decoro as coisas não, viu? Aí a pergunta que 806. Kardec... Não é a 806, não. É a pergunta em que Kardec pede um modelo, né? Modelo de perfeição moral e tudo, e
a resposta dos espíritos é muito sintética ao colocarem, né, a figura de Jesus como esse grande modelo para todos nós. E eu iniciaria esse segundo bloco dos valores morais do espírita, exatamente, nós temos esse grande modelo que é Jesus. Então, tudo que está no Evangelho, a proposta moral de Jesus contida no Evangelho, a essência, que Kardec foi muito feliz compondo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, com exatamente essa essência moral, não se detendo mais em dogmas, não se detendo mais em questões secundárias, mas indo exatamente no cerne do Evangelho do Cristo, essa parte moral, nós temos essa grande referência. Então, nós espíritas, temos esse valor a ser, essa parte moral a ser vivenciada, é o nosso grande desafio, é o nosso grande projeto de vida, a nossa grande proposta. E isso não é uma coisa que se faz dentro dos templos, não. Essa vivência, ela se dá no nosso dia a dia, nos locais onde nós estamos, onde nós convivemos, onde nós nos relacionamos. Nós temos que abandonar exatamente a forma de encarar a mensagem de Jesus das religiões tradicionais, que construíram através de um conjunto de dogmas, de atos exteriores, uma vivência dentro dos templos. Já a proposta espírita, não. A proposta espírita é tal qual, pelo menos pretende nos mostrar isso aí, né? Nós temos que entender o espiritismo nesse ponto, que é a vivência no mundo, a nossa transformação moral, para nós sermos os agentes, né, de mudança no mundo. Exato. Alex, é fundamental você estar colocando isso. Na realidade, essas 4 divisões que nós fizemos, Alex, nós estamos tentando ser pedagógicos e avançar nos assuntos, porque a moral, ela permeia todo o comportamento espírita, dado que nós pretendemos seguir Jesus. Então, quando nós realizamos alguma coisa? Nós vamos votar, ou nós estamos tomando um café da manhã, ou nós estamos realizando alguma coisa no nosso cotidiano, qualquer outra coisa. A pergunta do Espírito é: o que faria Jesus? Sim. Do Espírito. O que faria Jesus? O que fez Jesus diante das minorias? Como é que Jesus se comportou diante daqueles que eram considerados as chagas da sociedade da época dele? Então, compreender a moral cristã é compreender o que Jesus ensinou e praticou. Nós espíritas podemos nos afastar disso. Então as pessoas, o grupo de vocês não é espírita, é partidário. Não, o seu grupo não é um grupo legítimo, vocês são um partido. Não, nós estamos apenas tentando seguir o guia e o modelo da humanidade. E, Alex, são princípios universais. Quando nós paramos para pensar, é interessante que todos os grandes espíritos que reencarnaram nesse planeta, e o maior deles, Jesus, eles ensinaram a mesma coisa. E nós não conseguimos aprender. Nós não conseguimos colocar em prática. Quais são os valores morais do Cristo? O amor, compaixão, fraternidade, caridade. Então você consegue imaginar Cristo ensinando a violência? Consegue imaginar o Cristo, né, vilipendiando um bandido? Não, você é o bandido, afaste-se de mim. Não, você é a prostituta. Esse foi o comportamento do Cristo, Alex? Exatamente o contrário, né? A vida de Jesus, né? Os exemplos, né? Não só as palavras, mas o exemplo do Cristo, é exatamente buscando, né,
os sofredores, né, da época, os marginalizados da época, aqueles que a sociedade da época não via com os chamados bons olhos. Então Jesus vai ao encontro exatamente dessas criaturas. E demonstrando o seguinte, nas suas prédicas, nas suas parábolas, que todos nós somos irmãos. Todos nós somos iguais perante o Pai. Né? Você citou o samaritano, mas todos nós somos iguais. Então, esse conceito de igualdade, de fraternidade, colocado por Jesus, é um ponto muito forte do Evangelho. Pois não, Eduardo? Tem um amigo meu, Felipe, ele entrou aqui, Alane, Edmilson, depois vocês vão dando um alô, que a gente vai falando o nome de vocês, façam alguma pergunta. Tem um amigo meu, Felipe, ele disse que tem toque, e eu estou torto aqui na câmera, eu imagino que ele esteja tentando... Ele está posicionando o celular. Eu vou tentar ficar um pouco menos torto para ele ajudar, mas eu não vou mexer no celular, senão ele cai de novo, e aí termina a live. Eu não... A minha imagem não fica bonita, não, mas torto eu tento. Vou tentar ficar torto para igualar. Estávamos falando, então, da questão do Cristo, como Cristo se comporta. Inclusive, Alex, o Cristo, ele atuou contra as leis injustas da época dele. Isso. Incluindo contra as leis. Qual foi o papel do Cristo diante da pena de morte? Qual foi o papel do Cristo diante da humilhação das mulheres da época dele? Então, 2000 anos atrás, imagine-se, hoje em dia, 2000 anos depois, como nós falamos no começo, as mulheres ainda estão lutando para receber o mesmo salário que nós, homens. Quer dizer, o espírita, nós não precisamos aqui evocar, Alex, a sociologia, a filosofia, e falar que é impossível nós não sermos seres políticos. Nós precisamos somente, como você falou, lembrar do Cristo, dos valores do Cristo. Ok, Eduardo. Um minutinho. Gente, boa noite novamente para quem entrou agora. Quem quiser dar um alô, para a gente citar nosso amigo aí. Wilton Maciel entrando. Seja bem-vindo, Wilton. Bem-vindo, Wilton. Bom, o nosso terceiro bloco, Eduardo, eu vou novamente recorrer aqui ao Livro dos Espíritos. O terceiro bloco, qual é o papel social do espírita? Você leu a pergunta dele? Você leu a pergunta 800? Você leu a pergunta, a segunda pergunta e resposta? Eu vou ler agora a de número 806, das questões das desigualdades sociais, para que o nosso terceiro bloco, qual é o papel social do espírita. Então, essa questão das desigualdades sociais sempre foi motivo de muito questionamento, né? Aquela frase clássica que a gente ouve, né, o popular dizendo, né, é a vontade de Deus, isso mesmo, né? Aquelas coisas do conformismo e tudo. E isso que sempre nos foi passado ao longo da história, para exatamente o mundo permanecer desigual, o mundo permanecer injusto e nós irmos aceitando. Né? Então, Kardec... Não, desculpa interromper, deixa eu tomar a palavra um minutinho. Ontem, antes de começar o terceiro ou segundo bloco, ontem nós tivemos uma belíssima live, né, com o Coletivo Gerações do Agro de Recife, inclusive mandando um abraço para Alexandre, para a Clícia, né, para o Fábio da Abrepaz. E o Alexandre falou, o Lindenberg também fala nas palestras dele, né, sempre que posto, do esforço de exatamente o que você está tocando agora. Nós que somos espíritas, né, trabalhamos com a noção de causa e efeito, né? Alguns falam karma, coisa mais... Enfim, não, aquela pessoa ali é pobre porque ela está pagando, é uma realização da causa e efeito de vida passada. Então, o nosso papel
é, no máximo, fazer uma pequena caridade. É isso. Consolar. Então, A compreensão da doutrina espírita não é essa aí, não. Né? O que realmente nos passa os espíritos através de Kardec e as reflexões de Kardec não nos leva a esse conformismo, né? Não nos leva a encarar a lei de causa e efeito por esse ângulo aí, né? nós somos já Eu vou ler formadores. Pois não, Alex? a pergunta de número 806. É um tópico do capítulo Lei de Igualdade, em que Kardec aborda as desigualdades sociais. A pergunta 806 diz: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta sintética: não. É obra do homem e não de Deus. E aí uma subpergunta, Kardec pergunta. E não de Deus. Uma subpergunta, que Kardec ainda insiste. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não as vê desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende da posição social. Novamente, poxa, o século XIX... Oi. Para nós iniciarmos, não é só lembrando aos nossos amigos que acabaram de chegar, né? Nós iniciarmos agora um terceiro bloco da nossa conversa, qual é o papel social do espírita, né? Nós lemos essa pergunta como uma introdução a esse nosso terceiro bloco. A pergunta pois não, Eduardo? 806. O século XIX, um século já, principalmente a segunda metade, extremamente permeado pelo racismo. Ora, depois de Kardec, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países do planeta, provavelmente com exceção dos Estados Unidos, Alex, vão entrar dentro de situações de estados de exceção, de ditadura. Então, no século XIX, o Kardec falar de república, de igualdade social, de racismo, do fim da pobreza, e depois do Livro dos Espíritos, a humanidade ainda ter atravessado essas situações extremamente trágicas, então quer dizer, novamente, nós estamos devolvendo a pergunta ao público, quer dizer que nós não temos papel nenhum, nós reencarnamos com compromisso conosco, com a nossa família, e só a nossa reforma íntima é o suficiente? Então, como você estava falando, a pobreza, a questão que você falou, qual é a resposta dos espíritos, Alex, sobre a desigualdade social? É natural? Qual foi a resposta? Pois é, de forma nenhuma, né? Não é a resposta bem sintética. Não, é obra do homem e não de Deus. Então, olha como nós podemos interpretar mal, Alex. Eu já vi palestrantes que citam o Livro dos Espíritos e falam assim: olha, a pobreza é considerada natural porque tem aquele irmão que não gosta de trabalhar e a evolução dele faz com que ele não goste de trabalhar. Já aquele irmão gosta mais de música, já aquele irmão é hippie, já aquele irmão é artista, já aquele irmão é como eu, um bom vivant, não ligo para dinheiro, mas vou para o assunto. Então, quer dizer que, na cabeça desses palestrantes, desses estudiosos, Alex, as nossas diferenças, que o Livro dos Espíritos coloca também, justifica
justifica que a pobreza existe, porque um é mais empreendedor, o outro não empreende, logo aquele que gosta de empreender e fez um trabalho honesto, qual é a consequência desse raciocínio, Alex? Aquela pessoa merece ser rica, aquela pessoa merece ser pobre. Não é assim. A riqueza, inclusive, pode ser uma imensa prova, já dizia o mestre, né? Então, como é que a gente tem que interpretar Kardec e as desigualdades sociais? Do jeito que está escrito, a desigualdade social não é natural. E o planeta regenerado, lá na frente, é que nós todos vamos nos perceber como irmãos. Nós todos vamos nos perceber como tendo as mesmas oportunidades e nós não vamos. Quem foi que falou uma frase bonita? Foi o Fábio, da Abre Paz, ontem, na live. Ele falou assim, o espírita deveria comemorar quando nenhum centro espírita precisar doar cesta básica. Fábio, da Abre Paz, disse ontem na live. Mas por enquanto não, né, Eduardo? Eu queria fazer exatamente essa consideração, essa questão do papel social do espírita. Nós estamos atravessando um momento de extrema gravidade no mundo, a questão da pandemia, as questões da pobreza, da miséria, nesse momento, foram para um patamar absurdo. Nós estamos vendo pessoas passarem fome, mais ainda. E no nosso país, que já vinha com as políticas governamentais aí de concentração mais ainda da riqueza, de tornar o trabalho precário, enfim, de acabar, né? A intenção foi essa, acabar com previdência social, acabar com o futuro, né, dos trabalhadores. Então, nós já vimos num ritmo ascendente aí para essa pobreza, para essa miséria, maior ainda, né, no nosso país. E a pandemia vem acelerando assim de forma absurda. Então, nesse exato momento, nós espíritas, né, as nossas ações sociais aí de suprir ou tentar suprir com alimento, né, essas grandes contingentes aí humanos aí na periferia, nos locais mais pobres, nós temos que agir de imediato. E isso a gente vê, né, muitas instituições correndo atrás para exatamente realizar as doações de alimento. Então, nesse momento, é um papel que nós espíritas temos que atuar de forma muito intensa mesmo. Quem tem fome sim. Pressa, né? Tem pressa, a fome não espera, né? Então, é um papel que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar para amanhã. Num outro aspecto, né, nós temos que fugir daqueles conceitos que as religiões nos colocaram de salvação, você deve conquistar o seu lugar no céu, né? As religiões cometeram esse terrível mal para a humanidade, que foi incutir nas nossas mentes essa ideia de salvação. Não, eu vou estar salvo, vou estar no céu. Bom, quem não for salvo, paciência, né? Isso está tão fixo na nossa mente que nós esquecemos a ideia de Jesus lá, da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, né? Que nós estamos aqui juntos no mundo para nos ajudarmos, para um dar a mão ao outro, aquele mais fraco, aquele mais frágil, né? Nós temos que enxergar o outro como próximo, né? Você falou do samaritano. Esquecemos isso, com esse conceito de salvação. Então, nós espíritas... Né? Quem hoje seria o samaritano do Cristo, Alex?
Quem hoje é o poder da sociedade? Quem hoje? Quem Jesus colocaria na metáfora dele? Aquele travesti que nós desprezamos, aquele negro que nós queremos, negro pobre. Quem seria hoje o personagem que iria ocupar? Quem seria o personagem que sofre preconceito? Quem iria ajudar o irmão que foi assaltado e ficou quase morto? Quem seria o próximo? Pois é, aquele que se embrenhou no crime e que às vezes a gente escuta de outros, e às vezes até de espíritas, o bandido bom é bandido morto, né? Pois é. Então nós, espíritas, nós temos que fugir dessa ideia das religiões e assumirmos a postura espírita, que é exatamente contribuirmos, né, para esse mundo de regeneração. Nós tentarmos ser, né, o verdadeiro cristão no mundo. Sermos aquele que enxerga o outro como um irmão, mesmo que seja de outro credo, diferente do que o nosso, mesmo que seja de outro país, mesmo que tenha opiniões diferentes. Enfim, temos que assumir, né, essa postura no mundo. Isso é decisivo para a gente começar a atuar no meio em que nós vivemos, nos nossos grupos sociais, com uma postura mais cristã e muito diferente da atual. No momento atual, nós estamos passando por um momento de muita intolerância, né? É um momento de tantos absurdos, um momento de tantas divisões, de tanta violência. E nós temos que nos afirmar como espíritas nesse momento. Nós levantamos a bandeira, já disse hoje, né, isso. Né, nós levantamos a bandeira, nos orgulhamos, falamos por aí que nós seguimos o cristianismo redivivo. Alex, os valores do Cristo, eles são cristalinos, Alex. Eles são claros. Quando nós desencarnarmos, não importa se somos espíritas, budistas, brasileiros, o quanto nós nos esforçamos. Quem é o verdadeiro espírita para Allan Kardec? Aquele que todos os dias tenta domar suas más inclinações. Não é o que grava mais lives, não é o maior médium, não é o que faz mais palestras, concede mais entrevistas. Me impressiona, Alex, quando você toca nesse assunto crucial, né, dos valores do Cristo, do nosso papel social, me impressiona. Eu fico me perguntando quem sou eu, né? Quem sou eu para falar alguma coisa do movimento espírita? Eduardo, tem uma pergunta aqui muito interessante, eu vou abrir aqui só um espaço, né? Depois eu queria que tu perguntasse o nome de todo mundo que está na live, tá? Que tu consegue enxergar, mas terminar meu raciocínio. Os valores do Cristo, Alex, eles são claros, e eu fico me perguntando, onde é que o movimento espírita errou, de forma geral, ou alguns setores do movimento espírita a não compreenderem a fraternidade, a liberdade, a caridade, que está nos livros, que está no Evangelho, não só no livro dos Espíritos que você leu. Triste. Vamos dar um alô para os irmãos que estão na live. Pois não. Muitos amigos aqui fazendo colocações, né, enriquecendo os pontos que nós estamos levantando, né, muitos acenando aqui para nós, né? Somos, nesse momento, 19 conectados, né? E isso é muito legal, né? Estarmos aqui juntos. E tem a pergunta aqui, o meu óculos aqui está meio vencido, da Val, né? A Val, como trabalhar esses conceitos nos centros espíritas, né? Como trabalhar esses conceitos nos centros espíritas. Realmente é um desafio, viu, Val? É um desafio. Primeiro, temos que ter muita calma, muita tranquilidade, né? Não somos donos da verdade, né? Não podemos impor, não podemos agir com qualquer tipo de violência, né? Qualquer tipo de violência. Mas nós temos aqui o Livro dos Espíritos como
uma grande fonte de todos esses grandes temas. Levarmos palestras, levarmos seminários, levarmos estudos, né? Enfocando exatamente essas questões na época já levantadas por Kardec aos bons espíritos. Podemos sim, né? E vai aqui a sugestão de nós sempre tentarmos, ao levar esses grandes temas para os nossos grupos espíritas, procurarmos solicitar, né, dos irmãos que irão conduzir palestras e estudos, esse enfoque, né? Esse enfoque, porque às vezes um determinado tema com alguns irmãos espíritas aí consegue, às vezes, deturpar completamente o sentido original até do ensinamento dos espíritas, né? Então temos que ter também muita atenção com a forma como vamos abordar todos esses assuntos. Mas é perfeitamente possível, viu, Val? Diga, Eduardo. Só, responde rapidinho, só para a gente entrar no último bloco, né? Que nós já estamos com 46 minutos, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o último bloco. Eu deveria gostar mais de aparecer nas lives, nas entrevistas. É impressionante como eu estou bem ainda, viu, Alex? Estava olhando aqui. Deveria gostar mais, mas enfim. Pergunta da Val. Val, eu concordo, claro, com tudo que o Alex falou, mas é impressionante. A pessoa frequenta o centro espírita e toda semana ela assiste uma palestra sobre caridade, sobre perdão, sobre fraternidade, sobre amor, sobre perdoar os pecados. E o palestrante e a pessoa que assiste a palestra semanalmente, na sua vida pessoal, na sua vida social, em quem ela vota, como ela age com o vizinho, ela é uma boa mãe, um bom pai, um bom tio? Não, Alex. A espiritualidade ela não nos pede que nós nos tornemos santos de um dia para o outro. Mas princípios básicos de tolerância. O espírita pode ser homofóbico? O espírita pode ser a favor da violência? A favor das armas? Das armas. O espírita pode ser racista? E quando eu faço essas perguntas, eu estou sendo a favor de político A, político B ou político C? Eu estou sendo a favor do que está sendo debatido nesse bloco. Os princípios do Cristo, que são exatamente os mesmos princípios da doutrina espírita. Alex, dá para citar o nome de quem está assistindo? Oi? Dá para citar o nome de quem está assistindo? Eduardo, são vários, né? Nós temos nesse momento 22 irmãos. A Egli está aqui conosco, o Lindenberg novamente fazendo as suas colocações tão ricas, né? Muitos irmãos, né? Eu agradeço, né, a todos. Val, a resposta é: eu não sei. Eu tenho. Mas devemos tentar, né? Devemos tentar levar todos esses assuntos para dentro dos centros espíritas. Grupos de trabalho, debater, criar grupos sobre moral, né? Debater o racismo, debater a homofobia, debater a xenofobia, debater a questão, enfim, ler o livro dos espíritos, ler as perguntas, o que é que os espíritos falaram sobre o feminismo, sobre o papel da mulher, o que é que os espíritos falaram sobre a pobreza, a desigualdade social. Só hoje nós lemos quantas perguntas, Alex? 3, né? Já? Ô, Eduardo, você citou a questão dos direitos aí da mulher, e abrindo aqui já o quarto bloco, para a gente finalizar a nossa live, nós temos somente 10 minutos, um pouco menos de 10 minutos, viu? Vamos ser bem sintéticos aqui, procurarmos, né? O nosso quarto bloco é: qual a relação entre espiritismo e direitos humanos? E nós selecionamos a pergunta em que Kardec tratou várias questões de direitos humanos, várias questões, mas assim, um ponto de
que a gente colocou, selecionou essa pergunta, para dar ênfase o quanto Kardec, já na época, as questões de direitos humanos, ele encarava os grandes temas relacionados aos direitos humanos. E ele tratou da questão da igualdade dos direitos do homem e da mulher em pleno século XIX. A pergunta de número 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Aí a resposta dos espíritos. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência... E a resposta. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, foi essa a resposta que os espíritos deram. Questão dos direitos humanos, Eduardo. O espiritismo e os direitos humanos, né? Alex, é tão claro. É tão claro. Não, a pessoa lê o livro dos espíritos e consegue ser contra os direitos humanos. O espiritismo, Alex, a nossa doutrina, ela é fundamentalmente evolucionista. Não importa se isso está fora de moda, se as universidades não trabalham mais com o conceito de evolução, o espiritismo não tem compromisso com nenhuma doutrina, com nenhuma teoria nihilista, pós-estruturalista, pós-moderna. O espiritismo ele tem compromisso com Cristo e com a atuação social e a reforma íntima. O nosso papel enquanto seres imortais, espíritos eternos. E na evolução do planeta Terra, nós podemos perceber a evolução do direito. Desde a primeira transformação das leis orais em leis escritas, antes mesmo de Moisés, depois Moisés. Tu diz quantas horas nós temos, Alex? Ainda? Nós temos só mais 5 minutos. 5 minutos para falar de direitos humanos e espiritismo? Passa ligeiro. Direitos humanos. Alex, igualdade, liberdade, fraternidade, todos têm direito a um julgamento justo, todos têm direito a oportunidades iguais, sem discriminação de causa, de raça, de classe, de cor, de casta. E aí nós voltamos para a primeira pergunta que tu colocaste, se eu não me engano, a 799. Pode o espírita, devolvendo, ser contra os direitos humanos? Que inclusive, direitos humanos que os pais teóricos de Allan Kardec lutaram e sofreram pela implantação dos direitos humanos. Estamos falando de Rousseau, Pestalozzi, gigante como Pestalozzi, Kardec, discípulo de Pestalozzi. Então, temos ainda quantos? 50 minutos, Alex? Pois essa questão dos direitos humanos é um desses temas que falarmos a simples expressão direitos humanos, nós vamos ver muitos espíritas torcer o rosto, fazer algum tipo de reprovação, porque ainda esses tabus, né, ainda é daqueles assuntos que despertam em muitos irmãos espíritas a falsa ideia de que nós estamos levando política, né, partidária para dentro das instituições espíritas. Mas é algo que nós precisamos trazer, né, para dentro dos nossos grupos, das nossas discussões, a questão dos direitos humanos, porque ainda vivemos um mundo de muitas agressões à criatura humana, né? Ainda vivemos um mundo muito injusto. O nosso país é um país extremamente injusto.
Nós estamos no meio de uma pandemia onde a discussão sobre a origem, né, dessa pandemia é, por incrível que pareça, isso ainda está sendo objeto de pesquisas e tudo, mas a grande pista assim, que se encontra da origem, né, dessa pandemia, ainda a forma de alimentação tão atrasada, tão arcaica, tão brutal, né? De um dos países mais ricos do mundo, a China, onde pessoas ainda se alimentam de morcegos, de animais silvestres. Então a gente vê a miséria, a criatura humana em todos os nossos países ainda não tem as mínimas condições. Então não tem o direito ainda a uma alimentação, a uma morada digna, a educação, a proteção. Então, esses direitos básicos da criatura humana são a toda hora, a todo momento, são agredidos, né, em todas as partes do mundo. Então, nós temos que nos levantar sobre isso. Nós temos que estar sempre tocando nesses assuntos aí, para cada vez mais nós modificarmos, elegermos, por exemplo, pessoas que estejam sintonizadas com essa mudança, com um mundo melhor, com um mundo mais justo, né? O Espiritismo é uma doutrina, na época, considerada liberal, não é o liberalismo hoje econômico, não é essa, mas era liberal no sentido de, na época de Kardec, contrário ao conservadorismo. Então, o liberal, na época de Kardec, era sinônimo de progressista. Nós não somos conservadores, somos evolucionistas. Nós somos. Os espíritas hoje são conservadores. Mas é uma deturpação. É uma deturpação, porque o espiritismo é progressista. Tudo que nós lemos, estamos lendo no livro dos Espíritos aqui, ainda são atuais. São atuais e são conquistas ainda a se solidificarem, a se realizarem. Então, o Espiritismo é progressista. Então, a questão dos direitos humanos temos que sempre perseguir. Nós estamos finalizando, Eduardo, e as suas considerações finais, né? Eu agradeço aí a todos, agradeço a presença de todos e a oportunidade de nós estarmos aqui trazendo à tona todas essas reflexões. Os seus pontos finais. Eu vou retornar à pergunta da nossa irmã Val, né? Como fazer o que fazer? Eu respondi, né? Meio brincando, meio com seriedade, que eu não sabia, mas na realidade, eu acredito... Me foi avisado aqui que nós temos 22 segundos. Pronto. O próprio Instagram avisou, tá? O trabalho do Coletivo Girassóis, o trabalho do Alexander com Agro, o trabalho da Abre Paz, o trabalho de todos os grupos espíritas espalhados pelo Brasil. Esse é o caminho.